Hoje eu converso com Rodolfo Tavares e Deise Moreira Paulo. A gente estava falando sobre as RPPNs e o papel que elas têm de colocar o produtor como também um preservador, alguém que preserva o meio ambiente. Qual a importância desse mecanismo e como é que ele está sendo implementado na prática? Em verdade, nós estamos querendo utilizar dentro da propriedade rural a reserva legal, porque você é obrigado a cumprir um regulamento, né? E nós queremos dar a essa reserva legal um caráter econômico para o produtor rural. Sim, ele vai preservar, vai cumprir a lei, mas também estará gerando dentro da propriedade um segmento da propriedade que poderá render algum recurso para ele, beneficiando a ele não mais para aquela área, porque uma vez que a gente cria a reserva legal, a gente dá um caráter de perpetuidade àquele cantinho e ele não pode ser mais mexido, mas o recurso gerado nele pode ser aplicado na propriedade como um todo. Então esse é o nosso mecanismo. Agora isso não está regulamentado ainda, né? Mas o grande problema para o produtor rural no momento é exatamente esse. Nós temos duas áreas de consideração absoluta pelo produtor. Como já foi dito, a área de reserva legal, que em geral representa 20% do total da área produtiva da propriedade. E as áreas de preservação permanente, que variam de acordo com a geografia dessa propriedade, porque elas são correspondentes à proteção de coleções de água, de cursos d'água, de declividade de montanhas acima de 45 graus e podem variar de propriedade para propriedade. A nossa grande dificuldade é que ainda não foi regulamentado, por exemplo, o cadastro ambiental rural, que vai registrar e possibilitar à sociedade fiscalizar diretamente toda a área nacional, todo o território nacional, através do georreferenciamento e da identificação dessas áreas em cada propriedade rural. Nós temos um ponto, não divergente, mas um ponto de atenção, de debate, quanto à sobreposição das áreas de reservas particulares do patrimônio natural sobre a área de reserva legal, Deise, porque essa área ela admite a exploração econômica de uma parte dela, mas sobre ela também pesa uma série de dúvidas que só serão esclarecidas com a regulamentação desse cadastro da própria lei, do próprio Código Florestal. Uma vez que ela pode variar de tamanho, dependendo se a propriedade é pequena, média ou grande, e, além disso, ela tem uma característica de reserva que pode ser revertida através da própria legislação a qualquer tempo. Agora, o Rio de Janeiro ele tem uma particularidade, o estado do Rio. Você tem muito pequenas e médias propriedades, não tem tanto grandes propriedades. Tem uma discussão também que sempre é colocada quando se fala sobre pagamento por serviços ambientais, que é justamente a dualidade. Você produz mais alimentos, você produz menos, você acaba usando parte importante dos recursos que você tem naquele ambiente. Só que você também tem todo um caminho, por exemplo, na questão da pecuária, que você está manejando e reduzindo as áreas de pastagem dos territórios. Como é que a gente consegue equacionar tudo isso? A gente está falando do Código Florestal em princípio, da questão federal, mas tem também uma visão estadual sobre o tema. O Código Florestal impõe uma série de medidas ao produtor rural. E nós temos que escolher se essas medidas serão obtidas através de coerção e da penalização, ou se elas terão o atingimento dessas metas muito mais eficiente e rápido através do fomento e do pagamento por serviços ambientais. As áreas de preservação permanente não são escolhidas pelo produtor rural. Como eu disse, elas correspondem a características geográficas de cada propriedade e o produtor tem que preservar de qualquer maneira, com graus mais intensos ou menos intensos, dependendo do tamanho dessa propriedade. O que nós pleiteamos, e que a lei estadual previu, mas o decreto que regulamentou a lei omitiu,
é além da possibilidade de remunerar as reservas particulares do patrimônio natural, remunerar também as áreas de preservação permanente. Porque, embora obrigatórias diante da lei, mas elas não deixam de ser uma renúncia que o produtor rural e a sociedade fazem para preservar o meio ambiente, torná-lo sustentável, né? Mas naquele lugar, naqueles sítios, naquela localidade, não poderá haver produção rural. Como o próprio nome diz, a área de preservação permanente. Então, é justo que a sociedade remunere esse produtor por esse serviço que ele está prestando à sociedade. Agora, independente da mudança do decreto, é possível fazer isso via lei municipal ou tem que ser mudado o decreto também? Tem que ser pela lei municipal. Aí é um grande trabalho da DEISE. E nós gostaríamos que esse convencimento da sociedade, diante de todos esses fenômenos que estão acontecendo, de escassez hídrica, né, de um déficit hídrico não visto nos últimos 50 anos, pudesse convencer a todos os municípios e a sociedade de que essa parceria entre a população urbana e a população rural é vital para ambas, né? E que nós não dependêssemos de um caminho tão longo de mais de 90, 92 ou 93 municípios e cada município ainda tenha que estabelecer a sua legislação para viabilizar essa remuneração. E como é que é feito esse trabalho com os municípios? Nesse novo código que está em pauta, né, ele diz em alguns momentos que a reserva legal ela pode se superpor à área de preservação permanente. E a RPPN é um instrumento que ela pode se superpor à reserva legal, à área da preservação permanente. Então, ela não vai impactar nem a reserva legal, se bem colocada dentro da propriedade, não vai impactar uma área útil da propriedade. A gente sempre tem procurado colocá-la naquela parte da propriedade que é quase que impossível o animal chegar, né? Ela é limite territorial da propriedade, até porque, além hoje de você criar uma reserva particular, a gente está procurando com isso um fenômeno muito interessante, que não devia ser a preocupação nossa, mas hoje está sendo, que é a garantia do direito de propriedade. Tá? Quando você cerca a sua propriedade com uma reserva, essa propriedade praticamente fica inviolável para qualquer outra iniciativa, até do próprio governo, de criar um parque sobre a propriedade. E isso está acontecendo muito, né? Então, a barreira de uma RPPN, cercada por uma reserva legal e montada sobre ela, né, está dando essa garantia de propriedade para as áreas, né? E para a gente hoje vencer essa legislação, né? Porque esse impacto desse decreto foi muito duro para nós, porque ele nos deixou com 92 municípios nas mãos, tentando buscar algum prefeito que pudesse criar uma lei para fazer um repasse do ICMS. E a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência que está acontecendo em Varriçai e como ela pode servir de exemplo para os outros municípios. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.